Fala corredor, corredora, sejam bem-vindos à live do PCI. Hoje um bate-papo com o Fabrício aqui para a gente trocar algumas informações importantes para você colocar em prática na sua corrida. E aqui é a nossa primeira live aqui, na verdade, no Instagram, né? Primeira vez que vocês estão vendo a gente aqui pelo PCI no formato ao vivo. Então, chega mais, aproveita esse horário do almoço, deixa o celular aí do lado, enquanto você está no seu intervalo, está no seu horário aí para descansar, e vem com a gente que a gente vai falar bastante coisa interessante sobre corrida. E um dos principais pontos que a gente vem falar hoje é por que eu não evoluo na corrida? Por que você não está tendo resultados no seu treinamento de corrida? Aí, JC Corredor, obrigado. Agora sim? Aí, ele disse que o áudio estava legal, JC Corredor. Sejam Tá me vendo? bem-vindos. Eu tô te vendo, agora o áudio tá show de bola também. Agora o 4G, né? Vamos lá. Tá. Fabrício, então dá as boas-vindas aí, pessoal. Pela primeira vez nessa live aqui no PCI, né, cara? É isso aí. É isso aí, sejam bem-vindos. Vamos conversar bastante sobre corrida, né? Então, já de antemão, se você tiver alguma dúvida aqui de algum tema que a gente esteja conversando, não se sinta acanhado, pode colocar nos comentários que a gente vai batendo papo, que eu acho que essa que é a parte boa das lives, é que a gente consiga conversar entre a gente, e não só a gente ficar aqui falando, né? A gente quer ouvir vocês também, é que a gente quer conversar com vocês, né? Exato, e é muito importante essa troca, porque a gente já falou algumas vezes, né, Fabrício, para quem já acompanhou lá no YouTube, para quem já acompanhou a gente em outros canais, a gente sempre quer trazer questões que vão resolver o teu problema, né? A gente quer trazer pontos que vão resolver o teu problema. E o tema de hoje, que a gente separou hoje, é um tema que a gente recebeu via direct e que eu falei, cara, acho que pode ser um bom tema para nossa primeira live aqui no PCI, né? Já tivemos uma live lá no YouTube. Para quem acompanhou, foi muito bacana a nossa live. Então, corre lá no nosso YouTube, também temos o canal no YouTube, para você que não conhece ainda o nosso conteúdo lá. Então, hoje, o tema de hoje é sobre por que não consigo evoluir na corrida. É uma pergunta, no primeiro momento, geral, né? Cara, por que eu não consigo evoluir na corrida? A gente recebeu, na verdade, essa pergunta umas 3 pessoas no mês passado agora. Foram em torno de mais ou menos isso que perguntaram. Por que eu não evoluo na corrida? Nesse mesmo formato aqui, essa pergunta. Aí, tá, por que não pode rolar um bate-papo aqui bacana para nós trocar essas informações e a gente poder esclarecer? Quem sabe a dúvida de você que está acompanhando aqui ao vivo ou até mesmo aí depois lá no nosso IGTV. Um detalhe legal, assim, vai ficar depois a live gravada para quem tá com corrido, tá com pouco tempo, quiser assistir depois, vai ficar aqui no nosso IGTV, tá? Então, traçando alguns pontos, a gente separou aqui 5 pontos fundamentais para que você entenda algumas questões relacionadas de por que você não está conseguindo evoluir na corrida, né? Podem ter mais fatores. Se você tiver dúvida aí, manda para nós aqui para a gente tentar esclarecer o mais rápido possível. Primeiro ponto, Fabrício, que eu levanto na mesa aqui para nós é falta de organização na sua rotina, né? A organização na rotina, eu quero dizer o seguinte: quando a gente pensa no treino de corrida, ele é necessário que tenha que ajustar de acordo com o seu trabalho, família, vida social como um todo, né? E quando a gente não tem essa organização, normalmente as pessoas dizem, eu não tenho tempo para treinar. É clássica essa daí. Eu não tenho tempo para treinar. E eu escuto frequentemente que as pessoas mandam, às vezes, na caixinha de pergunta, não tenho tempo para fazer exercício, a corrida não consigo encaixar no meu dia a dia. E, na verdade, tempo, quando a gente for analisar realmente, todos nós temos, né? O que nós não temos, às vezes, é organização. E um tempo atrás eu disse para mim que eu não tinha tempo para fazer mestrado, né? E aí hoje faço mestrado, trabalho, enfim, treino, então eu vejo que na verdade o que eu achava era só uma falta de organização. E hoje, me organizando, dá para fazer. O que tu acha sobre isso? Muito da falta de organização, eu acho que ela vai um pouco por estabelecer as prioridades no momento, tá? Então é muito comum a gente falar que a corrida não encaixa na minha rotina, tá? Mas então significa que tem coisa na tua rotina que tu está dando mais prioridade para ser feita além da corrida. Então por isso que normalmente quando a gente fala questão de organização, é realmente estabelecer o que é prioridade para ti. Beleza, corrida é uma prioridade,
Então, se ela é uma prioridade, tu vai conseguir encaixar ela e tu vai conseguir perceber aquilo que está dando mais atenção que tu não deveria, né? E encaixar isso, por exemplo, na corrida. Então, a corrida acaba sendo uma prioridade para ti e tu vai conseguir acabar achando um horário melhor e tu vai conseguindo ter um pouco mais de clareza para essa organização quando tu entender isso. E é sempre aquela história. A gente tem tempo, tá? Claro que às vezes tu vai ter que encaixar um pouquinho um horário um pouco diferente do que tu tá habituado, isso é questão de adaptação, mas se você realmente quiser correr, estiver disposto a fazer isso, você vai encontrar sem problema nenhum um horáriozinho aí para correr. Cara, exatamente. Agora tu falou ponto prioridade, né? Muitas vezes a gente tem, no nosso dia a dia, a gente quer abraçar o mundo, né? Quer fazer tudo e acabar não fazendo nada. Então, a falta de prioridade é um dos pontos que então a gente pode até encaixar dentro da organização aqui da rotina. Porque quando a gente não se organiza, né, nesses diferentes pontos, e aí realmente, quero dizer, não estou dizendo para você que é obrigado que a corrida ela seja uma prioridade para você no momento. Mas aí às vezes eu te pergunto, Sim. será que a sua saúde não é prioridade nesse momento? Né? Será que cuidar da sua saúde não é uma grande prioridade para você? Porque você pode cuidar através da corrida, mas não exclusivamente através dela. Pode buscar outros esportes. E sempre quando a gente bate nesses pontos aqui, eu gosto de destacar uma coisa que é o seguinte. As pessoas normalmente, quando a gente pergunta, você tem uma doença, alguma patologia que apresenta recentemente, e a pessoa, não apresenta. Você faz exercício? Não faço exercício. Tá, então você já tem uma doença, que é o sedentarismo. O sedentarismo, ele é uma doença, né? Porque a gente tem que entender o seguinte, atrelado ao sedentarismo, ele pode desencadear diversos processos que vão gerar algumas outras patologias. Então, ser sedentário, a gente já considera ele como uma patologia. Então, a pessoa, quando ela me diz, não, eu sou super saudável, não sei o quê, tá, mas você realiza exercício físico? Não, tá, então, primeira coisa, você já tem uma doença que é o sedentarismo. Pensando nesse ponto, então, Fabrício, da organização, uma das coisas, acho que uma dica fundamental que eu podia trazer aqui, e acho que a gente já conversou em outros momentos sobre isso, é que quando se trata de organização, primeira coisa é te organizar num calendário, é ter isso de forma visual para você. É estar enxergando. Não é aquela coisa que você deixa lá numa pasta do Excel no computador, abre quando lembra, e aí quando você abre, viu que a rotina já estava tudo bagunçada, não estava fazendo nada do que você tinha se planejado. Porque você não está visualizando aquilo ali. Eu gosto muito, já mostrei algumas vezes nos stories aqui, no meu quadro que eu tenho no quarto, que eu gosto de escrever, deixar ali anotado. Tem o meu caderno aqui, ó, esse caderno aqui, que o Fabrício me critica, que ele diz que não é meu planner. Não é que eu critico, é que tu chama o teu caderno de planner. É um caderno, né? Cada um dá nome, né, para essas coisas aí. Mas enfim, são formas que eu tenho de me organizar, anotar, enfim, às vezes vem ideias, vem coisas do dia ali que são necessárias, porque eu sempre digo assim, tem coisas que são urgentes e são coisas que não são tão urgentes assim no nosso dia. Então eu sempre vou resolvendo coisas que são mais urgentes e o que não é tão urgente vai ficando num segundo plano, né? Quando sobra um tempo, a gente vai lá e encaixa eles. Mas então, acho que o primeiro ponto que fica aqui, uma dica fundamental é se organize através de anotações, calendário, enfim. Pegue isso e crie um hábito de anotar essas coisas. Porque quando a gente não anota, pode saber que é uma bagunça, pode saber que a gente esquece, não vai lembrar. Aí quando vê, já passou aquele prazo, você se perdeu totalmente, enfim. Então, primeira coisa, anote, ache um local onde você pode fazer. O pessoal que está no nosso programa, no Corrida Inteligente, eles receberam um calendário, né, Fabrício? Do PCI, receberam um calendário personalizado com cada mês, onde eles têm espaço para anotar, e aí um dos principais conselhos que a gente deu é, imprima o mês, que você fez todas as anotações ali do programa, todas as anotações dos seus treinos, da sua rotina, quais os horários que vai treinar, enfim, tem um espaço para eles anotarem ali no seu calendário, e colar em um local onde você passa várias vezes no seu dia. Pode ser na geladeira, pode ser no quarto, no guarda-roupa. Um lugar que eu não aconselho é na parte de dentro do guarda-roupa. Que eu já vi gente fazendo isso. Eu não aconselho porque eu já fiz
e eu esqueci. Chegou um ponto que eu esqueci que o negócio estava ali porque eu não enxergava ele. Não é um local onde tu passa sempre, assim, né? Então tu tem que abrir guarda-roupa, então tu utiliza o guarda-roupa poucas vezes no dia, né? Então tu acaba não passando tanto. A geladeira é uma coisa muito importante, na parte de fora quem sabe, do É, guarda-roupa seja melhor. pode ser, exato. Cara, então, organização. Ó, não tenho resultado, não estou tendo resultado na minha corrida. Um primeiro ponto que a gente destaca aqui, organize-se. Organize-se para encaixar o treinamento na sua rotina. Organize-se para encaixar o treino de fortalecimento na sua rotina. Organize os seus horários, porque além de treinar, você tem que ter uma vida social, que é tão importante quanto. Ok? Fabrício, segundo ponto, treinar em excesso. Cara, esse aqui é o que a gente mais vê, eu acho, né? Se botasse numa escala, é o que a gente mais vê, eu acho. É porque assim, o primeiro ponto ele foi para aquelas pessoas que elas estão com dificuldade de colocar em prática o seu treino ou sair de casa ou conseguir encaixar por causa do cotidiano, tá? O treinar em excesso, ele tem duas vertentes. Ou tu tá exagerando em questões de dias, né, que é bem comum a gente ver as pessoas quererem correr ou todo dia ou quase todo dia, né, e não dar um tempo de descanso, ou as pessoas quererem, por não conseguir correr tanto dias, compensar no quanto elas estão correndo cada dia. Né? Então tem essas duas questões. Né? Então por isso que quando tu consegue encaixar na tua rotina os dias certos, você consegue organizar o volume e a intensidade e todas as características importantes para o treino da maneira certa. Porque tu não tenta compensar. O treinar em excesso nada mais é que uma tentativa de compensar alguma coisa. Então você compensa porque você quer melhorar mais rápido, você quer acelerar o processo, né? Você acha que correr, por exemplo, 2 quilômetros a mais do que você ou aguenta ou você acha que dá, vai ter uma repercussão, esses 10% aí vai ter uma melhor 10% e não funciona assim, não é infelizmente, proporcional, né? Que bom que seria, né? Que bom que se fosse proporcional, mas não é, né? Então, o treinar em excesso ele tem muita relação aí com lesões e dores e desconfortos, né? Porque normalmente a gente tem uma dificuldade de conseguir ouvir nosso corpo, né? E perceber quais são os sinais que nosso corpo está dizendo. E o treinar em excesso, às vezes, passa um pouco despercebido nisso. Então, eu tô correndo, o meu fôlego tá muito bom. Só que não é só o fôlego que corre. As pernas correm, os músculos correm, né? Nossa estrutura também corre. E ela também tem que suportar esse volume. Então, às vezes, é muito comum a gente tá com o pulmão, nosso coração tá bom, eu tá se sentindo bem, é um dia que tu tá motivado e tu quer correr um pouco mais, só que as tuas estruturas físicas, elas não tá tão bem assim, e aí quando começa a surgir os probleminhas, né? Então, treinar em excesso sempre é um problema. Tá? Eu vou dizer que sempre é um problema treinar em excesso, porque o excesso, ele significa que ele não tá... O termo excesso já mostra que... porque significa que tu passou um pouquinho do ponto. É aquele bolo que tu colocou assar e deixou um tempinho a mais. Aquele tempinho desnecessário que perdeu o gostinho legal do bolo ali. Né? Foi errar aquele time. Fabrício, eu vou puxar o primeiro ponto, acho que tu falou em duas questões legais, que é os dias de treino, né, vários dias de treino, sem descanso, e depois a gente entra para o ponto de mais quilômetros. Quando a gente pensa de todos os dias de treino, a gente tem que entender o seguinte, todo mundo tem uma condição física que está apresentando no momento. Eu tenho uma condição, o Fabrício tem outra, você que está acompanhando tem outra. Então, essa condição física é individual, cada um tem a sua. Assim como eu tenho alunos que correm e treinam 3 vezes na semana, 2 na semana, tem alunos que fazem 10 treinos na semana. Ou seja, treinam 2 vezes no dia. Só que são pessoas que elas construíram isso ao longo do tempo. São pessoas que elas treinaram, se prepararam para chegar hoje fazendo isso. Não foi da noite para o dia, não é? Hoje eu vou correr, essa semana eu vou correr 7 dias. Ou essa semana eu vou correr 5 dias. Enfim, não foi assim da noite para o dia. Foi construído isso. E essa construção, ela leva um certo tempo. Né? Hoje os alunos que eu tenho que já fazem em torno de 10 treinos na semana, 10 sessões de treino, já estão aí há 3 anos treinando tranquilamente. Então, é um tempo para construir isso. Agora, sim, alunos que estão começando, se você está começando a treinar corrida, entenda que mais importante do que
agir de forma rápida, de querer acelerar o processo, é não parar. E uma das principais formas de não parar é treinando de forma adequada, respeitando os dias de treino, os dias de descanso. Treino, descanso, treino, descanso. Por quê? Se você só querer treinar, uma hora você vai ter que parar por tanto tempo que não vai conseguir correr. Então, o mais importante do que acelerar o processo é não parar. É dar uma continuidade de forma progressiva, mesmo que sejam lentos os resultados, mas que eles sejam consistentes. O resultado, quando ele não é consistente, ele some rapidamente, ele evapora. Então, fundamental isso. E aí, Felipe, quantas vezes na semana eu devo treinar? Eu já destaquei diversos pontos em outras conversas que quando você é iniciante, se você está começando do zero, está começando totalmente do zero, 2 a 3 treinos na semana. Tá? Você é um iniciante. Até ali 10 a 12 meses eu considero você como um iniciante normalmente. Isso vai depender realmente da sua disponibilidade. Tá? Porque é totalmente diferente uma pessoa que treina 2 na semana e uma pessoa que treina 3. Se por 10 meses você fez 3 treinos na semana e vai comparar com uma pessoa que fez 2, dá um número bem gigante ali de treinos na semana. Somando ali que um ano tem 52 semanas, daria em torno de 52 treinos a menos, né? Então a gente está falando aí de um resultado realmente bem diferente entre essas duas pessoas. Agora, quando a gente pensa no intermediário, ele já pode ali treinar de 3 a 4 vezes na semana de forma bem tranquila. Dependendo já do histórico de treinamento dele, às vezes até 5 vezes na semana. Mas isso assim, é muito peculiar mesmo. Mas, de forma geral, 3 a 4 vezes na semana. Então, observe que você vai ter grandes resultados, você vai conseguir fazer, por exemplo, provas 5, 10, 21 quilômetros, até 42, e você não precisa treinar todos os dias, você não precisa treinar em excesso. Basta se organizar, basta ter consciência disso. A Tatiele está aí com a gente. Tatiele, abração. Recuperando, né? Recuperando do treino de ontem, que foi um treino de tiro, aquele treino bom de fazer, sabe, Fabrício? Sei. Sabe bem, né? Sei. Tá, e outro ponto que a gente tem aqui é a questão do treinar um pouquinho a mais. Sabe aquele treino quando a gente, tô ali realizando meu treino de corrida e aí tô me sentindo bem, vou fazer 1 quilômetro a mais aqui. Vou fazer 1 quilômetro a mais. Cara, esse 1 quilômetro a mais, sabe o quanto isso de sobrecarga pode gerar para você? Sabe o quanto isso, somado a 2, 3, 4 treinos, você está aumentando de sobrecarga nas nossas articulações, músculos, tendões, e eles não estão ainda capacitados para isso? É gigante. Fazendo um cálculo bem rápido, de forma aqui, meio de cabeça aqui, se a gente corre, né, faz um quilômetro, vamos dizer que num pace de 6 ali, né, 6 minutos para completar 1 quilômetro. Quando a gente faz isso a uma cadência média ali de 160 passos por minuto, que é uma média bem aceitável, né, Fabrício, para as pessoas que correm de forma amadora. Quem sabe até um pouquinho menos, mas é uns 160 tá bom. Tá, vamos fazer aqui, ó. Eu estou com esse Excel na frente, 160 vezes 6, né? Ou seja, 6 minutos que eu levei para percorrer 1 quilômetro. Fazendo isso, a gente deu em 1 quilômetro 960 passos aproximados a mais. Tá? Eu dei 960 passos a mais em 1 quilômetro que eu não estava preparado para isso. São 960 vezes que eu estou batendo nas minhas articulações a mais. E eu não me preparei para isso de forma adequada. Então, por isso que quando tem na planilha lá e a gente pensa, é só 1 quilômetro a mais que eu vou fazer. Vou até desligar aqui o GPS e nem vou mostrar para o meu treinador depois. Eu já escutei. Então, entenda que você está, na verdade, auto-boicotando, né? Você está fazendo uma sabotagem, né, com você, porque não é algo benéfico. Você está fazendo em excesso algo que não vai te trazer um benefício. Que tu falou ali no início, né? Que era aquela questão. Se aqueles 10% a mais de treino retornasse 10% a mais de melhora do treinamento, nossa, show de bola, perfeito. Mas não, né? Pelo contrário, quando isso você não está preparado, esses 10% a mais, ele pode reverter a médio e longo prazo em uma lesão, em um desconforto que você não queria isso para sua corrida, e muitas vezes está mais atrelado realmente a uma lesão, né, Fabrício, que é o que vai mais afastar essa pessoa. Uma coisa que é interessante é quando tu faz o excesso ele precisa de tempo de adaptação e tempo de descanso a mais, porque tu gerou um estresse a mais. Então vamos supor aí, fazer um cálculo rápido, se tu faz um treino de 20 minutos, vamos supor que tu precisa ali de um dia para
para se adaptar, né? Se tu faz um treino de 40 minutos, faz o dobro ou faz 30 minutos, vai precisar de um dia e um pouquinho a mais para se adaptar. Claro que não funciona bem assim, mas vocês entendem que o tempo de descanso tem que ser um pouquinho maior, porque tu deu um estímulo um pouco maior. Só que se no teu planejamento tu tá esperando um treino X e tu faz o dobro, o teu tempo de descanso, que deveria ser o dobro, já não é mais. Então tu vai treinar em cima, estando um pouquinho cansado. E aí depois tu exagera um pouquinho. Então tu vai estar sempre treinando, não 100%, sempre ali sempre 95%, né? Daqui a pouquinho tá treinando 98%, daqui a pouquinho tá treinando 96%, 94%, 95%, daqui a pouquinho E essa soma de excessos que é a que pode causar um probleminha a longo prazo. Por isso que normalmente a gente erra uma vez, não, errei uma vez, não aconteceu nada. Às vezes realmente não acontece nada mesmo, errar uma vez. Tá? Até porque se você errar uma vez, você vê, olha, eu forcei aqui, não vou fazer mais. Beleza, você não vai se machucar por isso. O problema é se você errar uma vez, aí errar outra vez, fazer um pouquinho mais, e aí essa soma aí realmente pode causar um problema. Cara, e olha que interessante se a gente for pensar nesse aspecto. Por que eu não consigo evoluir na corrida? Por que eu não consigo ter resultado no meu treino de corrida? E quando a gente trata nesse ponto de treinar em excesso, o Fabrício trouxe um exemplo perfeito, que é você vai diminuindo sua capacidade de recuperação, ou seja, você vai estar mais cansado, e todo o treino que eu preciso que tu entregue um pouquinho a mais, que tu vai um pouco melhor no treino, você não consegue. Você está fadigado do treino anterior. Aí, às vezes, em vez de ir evoluindo, os treinos eles vão caindo. Por quê? Porque o treino anterior foi feito sempre um pouquinho a mais, um pouquinho a mais, um pouquinho a mais. Só que no treino que eu preciso que tu realmente aplique uma carga ideal naquele treinamento, tá muito fadigado, tá muito cansado, aí não consegue replicar aquilo ali realmente na prática, né? E aí esse excesso de cansaço, quando a gente vai ver lá na hora da prova, na hora da competição, por exemplo, tá a pessoa muito exausta, muito fadigada realmente. Por quê? Porque aqueles 500, 1 quilômetro, 2 quilômetros a mais que foram se acumulando, eles chegaram lá no final e se tornaram, quando vê lá, 20, 30 quilômetros a mais numa preparação, né? Que é bem significativo isso aí. E comum da gente ver. É comum. Cara, assim, esse ponto, então, Fabrício, eu acho que é fundamental para as pessoas entenderem que treinar em excesso é ruim. Ponto. Ponto. Batemos no martelo aqui. Agora terceiro ponto aqui é treinar errado. Cara, o treinar errado, eu digo sempre o seguinte, tem uma coisa que a gente já bate na tecla, que existe a diferença de treinar corrida e sair para correr. Que o treinar corrida é quando você tem o treino organizado, e o sair para correr é quando você simplesmente sai de qualquer jeito. Não aquece, não programa quantos quilômetros vai fazer, saiu. Botou o tênis no pé, desceu a porta do prédio e já saiu correndo. Cara, isso é uma forma bem clássica de treinar errado. Porque ele não se prepara para aquele treinamento. Aí, sei lá, ele resolve sair do prédio e fazer 10 tiros de 400, por exemplo. Ele não se preparou para aqueles 10 tiros de 400, ele não aqueceu para aqueles tiros ali, ele não preparou seu corpo. Aí ele faz 2, 3 e está morrendo, né? Ou então, daqui a um pouco, realmente vai quebrar porque ele não se preparou para aqueles 10 tiros de 400. Então, fazer o treino de forma errada é um dos pontos assim que também a gente pode botar aqui tranquilamente no nosso top 10 de erros que a gente recebe. E existem outras formas de treinar errado. Existem outras formas que normalmente caracterizam como treinar errado. Como, por exemplo, você vai fazer um treino onde ele precisa de mais qualidade, é um treino onde ele precisa de um ritmo mais próximo de uma zona de treinamento, por exemplo, de limiar, mas você não sabe que isso existe. Você não sabe que isso é importante. E simplesmente você sai sempre para rodar. Sempre para fazer aquele treino tranquilo, na sua zona de conforto, aquele treino de boa. Treinar de boa é ok, é importante. Em vários momentos ele é muito importante. Mas só fazer isso, realmente você não vai ver evolução. E aí tem um caso, cerca de uns meses atrás, o pessoal me mandou assim, Felipe, eu quero melhorar meus 10 km, mas eu não consigo melhorar o tempo. Como que eu posso fazer para melhorar os 10 km? Aí eu, vamos ver como eu consigo ajudar, né? Aí eu falei, como é que tá os teus treinos? Eu treino 3 a 4 vezes na semana, faço todos os treinos normalmente de 10 quilômetros e rodar. Tipo, saio para correr contínuo, assim ele botou. É uma corrida contínua sem parar por esses 10 quilômetros. Eu falei, e sempre na mesma velocidade? Isso, sempre na mesma velocidade.
Tá, primeiro ponto tá aí, né? Treinar 3 a 4 vezes na semana, sempre os 10 quilômetros, pensando em melhorar os 10 quilômetros, já tá errado. Eu não preciso treinar 10 quilômetros para fazer os 10 quilômetros sempre, né? Já é o primeiro erro. A pessoa faz 40 quilômetros aproximadamente na semana para melhorar os seus 10, só que sempre o mesmo treino, obviamente ela não vai ter melhora. Uma das coisas que ela está errando é o erro da sobrecarga progressiva, que ela não acontece. O segundo erro é a questão da variabilidade. Não tem variabilidade nos treinos para gerar novos estímulos. Então é um grande erro. E o último, podemos dizer o último erro nesse ponto aí, é que a corrida, quando a gente pensa em melhorar o treinamento, a gente precisa dar estímulos de linear, estímulos de velocidade e também estímulos contínuos. Mas só aqueles estímulos contínuos, aquele ritmo confortável, como é que você quer correr, por exemplo, 10 quilômetros para 50 minutos, se você só faz treinos de 10 quilômetros para 1 hora? Não é da noite para o dia, tipo, não, esse treino agora eu vou tentar forçar um pouquinho mais. Não, nesse eu vou forçar um pouquinho mais. Nesse outro eu vou forçar um pouquinho mais, que eu vou melhorar. Não é assim. Não é dessa maneira que as coisas acontecem. Elas precisam, sim, de um planejamento, de uma organização. Então, a primeira coisa que eu digo que eu respondi para ele foi, organize diferentes treinos na semana, dê prioridades diferentes para capacidades diferentes que vão te levar ao resultado dos 10 quilômetros. Querer correr 10 quilômetros e treinar sempre 10 quilômetros não vai te levar ao resultado final. E é muito interessante que com esse volume, ele já poderia estar fazendo uma distância bem melhor, né? Uma bem meia maior maratona. até. Cara, eu tenho alunos que fizeram uma meia maratona o ano passado, treinando 32 quilômetros por semana. O pico, assim, de volume, 32 quilômetros por semana. Para te ver que é só questão de organizar treino mesmo. E tem uma outra coisa muito importante, com essa variabilidade de treino, vai ter treinos onde tu vai correr um pouquinho menos, mas com a velocidade um pouquinho mais alta, vai ter treinos que tu vai ficar mais tempo correndo e conseguindo forçar uma distância maior. Exato. Então, realmente, tu vai dando vários estímulos e com esse volume, realmente, tu vai fazer uma distância bem melhor do que ele anda fazendo. Fabrício, os teus 10 quilômetros, tu fez com qual volume tu tinha de treino ali, máximo, quando chegou? Quando eu fiz, eu fazia 2 vezes na semana, treinava 2 vezes na semana. Eu comecei a treinar 3 vezes na semana depois que eu completei os 10, por causa da rotina, né? Só consegui encaixar 3 treinos depois. Perfeito. E eu acredito que eu acho que eu fazia uns 16. Foi a média, né? Foi a média mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Quem sabe? Olha, 16, 14, 16 eu fiz nos primeiros 10. Exato. Então, para vocês verem. Para quem não sabe, a gente fez um programa com o Fabrício que era do 0 aos 10 quilômetros, né? Que era o Projeto Corredor, onde o Fabrício saiu do zero, ele estava parado ali, foi no meio da pandemia, né? Logo. Foi no meio, né? E aí a gente gravou uma série ali de vídeos mostrando sobre como que foi partir do zero e chegar nos 10 quilômetros. E aí, como ele disse, ele tinha tempo de fazer 2 treinos na semana, em função de trabalho, né, agenda com os pacientes, enfim, toda a função do trabalho e família. E essa questão, ele tinha essa disponibilidade de 2 treinos na semana. E aí a gente queria mostrar isso, que era como que era possível fazer os 10 quilômetros, as dificuldades que ele encontrou partindo do zero mesmo, e chegar nos 10 quilômetros fazendo 2 treinos na semana. E, cara, num tempo abaixo de 1 hora, né? Tu fez 50 e... Sim, foi 56, se não me engano. 56, 55, né? 56. Exato, então foi um bom tempo para quem estava partindo do zero, e 2 treinos na semana, foram 4 meses, né? Eu acho que quase fechou. Acho que fechou. Acho que chegou a fechar 4 meses. Exato. Foi de outubro a novembro. Como o treinador do Fabrício era o Nestor que estava organizando, que é um treinador que trabalha com a gente, e aí foi o Nestor que estava fazendo todo esse planejamento aí pro Fabrício. E realmente, pelo que eu acompanhei por fora, assim, olhando, foi mais ou menos quase 4 meses, se não me engano, que deu. Mas enfim, mostrando que é possível fazer isso, desde que a gente tenha, então, uma organização. Aí a gente entra em 3 pontos que a gente já falou. Tu estava tendo organização para treinar, né? Tu não treinava em excesso, porque os 2 dias na semana era suficiente para te treinar, recuperar, fazer os treinos de fortalecimento e treinar de novo. Né? E o último, tu treinava de forma certa. Tu dava os estímulos que eram necessários em cada treino para ter o resultado final lá. Então, 3 pontos aí fundamentais. Cara, um 4º ponto agora que eu trago aqui é a questão da alimentação errada, Fabrício. Cara, a alimentação errada é uma das coisas assim que normalmente está atrelada às pessoas a não ter resultado. Por quê?
Quando a gente pensa em ter resultado, a gente tem que entender que o alimento ele é o combustível para o nosso corpo, né? Óbvio que a gente não vem aqui falar o que comer, quantidade de comer, isso é o papel do nutricionista. Dentro do Corrida Claro. Inteligente, a gente tem um nutricionista que é alguns nutricionistas que são parceiros, e eles vão trazendo conteúdos aí para aspectos relacionados à nutrição. Mas hoje aqui, pensando de forma geral sobre a nutrição, a gente tem que entender o seguinte: a nutrição, quando se trata de um combustível, se eu não boto combustível no meu carro não anda. A gasolina está lá quase R$ 6, mas se eu não colocar ela toda semana ali, meu carro não sai da garagem. Né? Eu vou ficar empenhado no meio do caminho. Então, eu tenho que dar combustível necessário para percorrer os quilômetros que eu preciso. E o mesmo na corrida não é diferente. Eu preciso dar essa energia necessária para que eu consiga correr. E para quem acompanha, vocês sabem que eu treino, o Fabrício treina, enfim, a gente tem uma parte nutricional que é fundamental para que a gente consiga colocar os treinos em práticas. E aí a gente tem nossos objetivos ousados, né? Ousados para nós, né? Eu estou com o objetivo de melhorar meu tempo na minha maratona, o Fabrício já está colocando algumas novas metas aí nos seus treinos que vamos deixar em off hoje. Mas enfim, mas, enfim, são metas que são ousadas para nós, mas que a gente, então, necessita, assim, de uma parte nutricional muito importante. E, cara, eu destaquei uma coisa legal aqui, que eu não sei se tu sabia disso, mas para nós é muito importante isso, e a gente deve comemorar, eu acho, esse dia, que hoje é o Dia Internacional do Café, cara. Já tô sabendo, Já tá sabendo? Eu tô sabendo. Cara, o café que ele faz parte da nossa rotina aí, né? No dia a dia a gente toma bastante café. Mas então, hoje o café faz parte do nosso aspecto nutricional aqui também. Então, festejar hoje. Uma coisa que é interessante é que às vezes a gente pensa na qualidade do alimento, né? Que é muito importante, mas às vezes a gente esquece um pouquinho de como a gente se alimenta antes do treino, ou o tempo que o tempo do intervalo entre se alimentar e treinar, que às vezes é muito importante também, aquele peso, dependendo do tipo de alimento que tu come, tu fica muito pesado para correr, daquela sensação de peso, então, dependendo do alimento, o corpo vai demorar um pouco mais para digerir, então tu vai fazer uma atividade, dependendo se tu vai fazer uma atividade um pouco mais intensa. Então, isso também são alguns cuidados que interferem, né? E a alimentação interfere diretamente, né? Então, por exemplo, se tu provavelmente querer se alimentar e esperar 20 minutos e querer ir correr, tu vai ter dificuldade, o aquecimento não vai render, o treino não vai render, dependendo do tipo do treino, vai dar aquela dorzinha, sabe aquela dorzinha no lado aqui, que também acontece facão, por causa... aquela dorzinha do lado, às vezes dá no lado direito, mas enfim, de vez em quando dá, enfim. Varia. Às vezes dói tudo, né? Não, às vezes dói pernas, dói tudo. Mas essa dorzinha, ela também, uma das causas dela também é ficar com a barriga muito cheia de comida, então acaba ficando um pouco pesado e aí acaba pressionando, enfim. Então, não é só alimentar, não é só comer o alimento, o nutricional certo, sabe? Não é só a questão da nutrição, a qualidade nutricional da comida, e sim também se cuidar um pouco na hora de quando comer, quanto tempo de intervalo, enfim, Exato. Isso também é bem importante. Cara, aqui a gente pensa em diferentes pontos, né? Aqui a gente tratando de a qualidade do alimento, ok, importante, você deve ter uma boa qualidade, a quantidade, fundamental também, porque não eu brinco muito que às vezes as pessoas elas têm aquela coisa, é natural, posso comer à vontade, é sem glúten, posso comer a quantidade que eu quero, zero lactose, então nem se fala, vamos. Só que assim, quando a gente pensa, o light também ele é bem destacado, light, quando é light, vai embora, pode ir. Mas não, gente, a quantidade ela é também importante. A gente tem que entender que quando o nutricionista lá ele organiza, ele faz o balanço energético, ele faz os cálculos de macro e micronutrientes, ele está pensando como um todo, né? Ele está pensando em você como um todo. Óbvio que não pode ser uma receita de bolo igual para todo mundo. Ela deve sim ter algumas particularidades. Eu, particularmente, que atendo corrida de manhã, atendo as corridas à tarde, realizo meu treino de fortalecimento, eu tenho uma parte nutricional totalmente diferente de outras pessoas, né? Porque é engraçado até, mas o nutricionista ele colocou
suplementação manhã, tarde e às vezes noite, alguns dias específicos. Por quê? Porque a quantidade de treino que eu faço no dia é bem grande, a quantidade de corrida que tem, enfim. Sim. Então, para isso, é fundamental que eu tenha uma parte nutricional muito boa. Um exemplo, por exemplo, é boa, né? Um exemplo, por exemplo, tô excelente na frase. Um exemplo é que nessa semana agora que passou, eu fiz 117 quilômetros na semana. Total, percorrido. Então, não é com qualquer alimento, com qualquer parte nutricional que eu vou conseguir recuperar para essa semana tá legal. Né? Eu preciso de uma parte nutricional muito específica. E aí você tem que se adequar de acordo com a sua realidade. Então eu sempre trago isso para os alunos. Busque adequar com a sua realidade. Busque fazer a nutrição de acordo com o que você vive no seu dia a dia. Copiar dietas na internet é um grande vacilo, né? Porque, por exemplo, se você pega uma dieta com um excesso de calorias, se você pegar hoje a minha parte nutricional e querer replicar para você, certamente, se você tem uma carga de treino bem menor, você vai ganhar peso. Porque a quantidade de calorias que eu tenho que comer, a quantidade de alimentos é bem alta. Então, tudo isso deve ser sempre pensado de forma individualizada. Né? Esse ponto é muito importante. Então, a alimentação errada parte daí. E, cara, vamos festejar hoje, então, o dia do café, que é um dia importante para quem é amante do café. E se você é amante do café também, depois comenta lá quando esse vídeo estiver lá no IGTV, eu deixo aqui embaixo. Porque, cara, o café faz parte da minha rotina e hoje ele já foi meu pré-treino no treino de hoje. Então, vamos que vamos. É isso aí. Gente, seguinte, já foram 4 pontos muito importantes quando se trata de... por que eu não consigo evoluir no meu treino de corrida? Por que eu não estou tendo resultado no treino de corrida? E o último, e não menos importante, é tenha paciência. Cara, tenha paciência. Se a falta de paciência faz com que as pessoas elas não tenham resultado em qualquer setor da vida dela. Quando tu não tem quando tu não tem paciência, muitas coisas você acaba perdendo o time. Cara, vamos pensar o seguinte, Fabrício, assim, ó, se tu não tivesse paciência de chegar nos teus 10 quilômetros ali, né, de chegar naquele resultado dos 10 quilômetros, cara, se tu quisesse para fazer em 2 meses, por exemplo, que tu conseguiu conquistar em 4, e tu tivesse parado nos 2 meses, cara, não cheguei nos 10 km agora, vou parar. Cara, tu teria perdido coisas bem interessantes, né? Tipo, teve resultados bem legais, a gente participou de uma prova em Uruguaiana que foi bem bacana, a gente fez um revezamento numa meia maratona que foi bem divertido, enfim. Cara, pensa bem, tu não teria feito aquilo, né? Entre outras coisas que a corrida proporciona. Eu acho que, com certeza, né? Eu acho que se a gente tenta acelerar um pouco o processo acaba ele não perdura, né? O efeito daquilo que tu faz acaba não perdurando. E uma coisa que é muito importante é que quando a pessoa sente que ela não tem paciência para uma coisa, eu acho que significa que ela está focando no errado. Por exemplo, assim, se eu quero conquistar os 10 quilômetros, tá, mas tu tá correndo para fazer 10 quilômetros ou tá correndo porque tu quer correr, sabe? Tu tá fazendo os 10 km só para bater os 10, o dia que tu ganhar uma medalha de 10 km tu vai parar? Valeu, provavelmente não, né? Consegui a minha meta, amanhã já não treino mais. Amanhã é sofá já. Não é assim que funciona. As pessoas, elas treinam corrida e elas se importam em fazer uma coisa bem feita na corrida porque elas querem continuar fazendo. Por exemplo, saúde. A pessoa corre para a saúde? Sim, o objetivo é saúde. Mas por que ela não escolheu outro esporte e corrida? Porque, de alguma maneira, ela gosta da corrida. Então, a corrida, ela quer com que a corrida faça parte da vida. Então, significa que correr é importante e não a meta, o número, né? Ou o pace, quer fazer pace e tal. Isso daí é a cereja do bolo, isso daí é aquele gatilhozinho que você faz, sabe? Aquele ali que você faz sair na chuva, por exemplo, a correr. Isso, é aquela meta a mais, aquilo que te motiva, aquilo que te dá um orgulho de tu conseguir fazer, mas por trás, a fachada é a corrida que está ali. Então, às vezes, a falta da paciência é tu tá mirando um pouquinho errado, ou tu tá dando muita atenção para algo que não é o mais importante, tá? Então, falta de paciência significa que tu não tá, como o Felipe adora falar, né? Tu não se apaixonou ainda pelo processo, ou se tu se apaixonou, tu não percebeu ainda, né? Então, porque se, por exemplo, se tu tá querendo fazer uma meta e tu tá focando muito nos 42,
significa que tu já tá aceitando, e aí eu tô falando 42, que é a mais longe, significa que tu já tá aceitando 2 anos de treino. Tem, Entendeu? entre aspas, né? Entre aspas, a mais longe. Tem gente que é pra tirar pra Não, uma claro. ultra, né? Pode ser que Mas não dê aí, conta. mas essas pessoas, elas são assim, ó, o outlier, são os, sabe? Os outliers, Mas, outliers. porque o 42, ele tem a polpa por aparecer mais na TV e as pessoas verem a falar de maratona, né? Uhum. Então as pessoas, elas gostam bastante da maratona. Então se tu tá afim de fazer esse tipo de meta, não vai ser em 1 ano. Então tu já tem que aceitar que tu tem que ficar um tempo. Então significa que tu vai ter que colocar aquilo no dia a dia. Então aquilo vai fazer parte. Então aceitar a corrida como parte do dia facilita muito para que tu curta mais e tenha um pouco mais de paciência para fazer as coisas, né? E pensar que não ter paciência tá ali flertando com uma lesãozinha, com um incômodo, porque daí falta de paciência vai fazer com que tu treine um pouquinho com excesso, que tu, quem sabe, coma um pouquinho de errado, sabe? Ela vai trazendo um pouco Ela engloba os porque tu outros, quer né? acelerar, Ela engloba os porque outros. tu quer acelerar o processo, tu quer acelerar, tu quer ter o objetivo mais próximo, tu não tá querendo esperar muito, né? Então tu quer evoluir rápido demais. E, infelizmente, o nosso corpo precisa de tempo, precisa de adaptação, e dependendo como é que funciona o teu dia a dia, tua rotina, vai ter que ter paciência, não tem. Na verdade, tu não tinha nem que pensar na paciência, né? Tu tinha que só gostar de correr e ir colocando, Pronto. ir curtindo a corrida e pronto, né? Pronto, cara. Exatamente, cara. Assim, ó, na verdade, quando tu entende que é mais importante praticar o exercício, pensar na longevidade que ele vai te trazer, você começa a esquecer um pouco essa questão de que eu tenho que alcançar o pace X, eu tenho que alcançar isso. É importante para que você consiga, obviamente, evoluir, você criar metas, são fundamentais. Eu acho que é fundamental que a gente crie metas para seguir evoluindo. Acho que é fundamental isso, as metas, mas elas têm que ser palpáveis, né? Elas têm que ser num ponto onde eu coloco a meta, mas eu sei que eu vou conseguir chegar nela. Agora, eu criar uma meta onde ela não é alcançável, realmente faz com que você se frustre e muitas vezes pare de correr. E aí, se você já tem um gatilho para falta de paciência, pode saber que aí você vai acabar desistindo. Então, ter paciência é um ponto que eu digo sempre para as pessoas. Olha, tenha paciência, apaixone-se pelo processo, goste de fazer isso, crie isso aí como algo importante para o seu dia a dia, e você vai ver que as coisas vão acontecendo, você vai vendo os resultados, e é tão prazeroso você se imaginar que, olha, eu estou, sei lá, com 30 anos, já estou fazendo uma meia maratona, estou fazendo X quilômetros, estou alcançando tais recordes pessoais, mas, olha, estou me vendo correndo daqui 30, 40 anos com muita saúde, muita qualidade, e correndo com meu filho, meu neto, daqui um pouco comigo, enfim. Isso que é o mais bacana, isso que a gente pode fazer com esse esporte. Incentivar essas pessoas que estão vindo, as novas gerações da nossa família que estão vindo, a praticar também esse esporte, daqui um pouco eles vão estar ali praticando junto contigo, né? Eu tive o prazer de poder praticar com meu pai, por exemplo, a corrida no início da pandemia ali, poder sair para correr com ele, cara, foi tão legal, porque, tipo, eram coisas que no futebol às vezes afastavam um pouco ele, questão de, né, cada um com um objetivo, enfim, cada um numa fase, mas a corrida não, a corrida permite com que eu hoje possa praticar com ele, possa correr, possa se divertir, então eu acho que isso é o mais interessante, isso é o mais legal que a gente vai construindo. Jaqueline, injeção de ânimo, estou quase decidindo fazer uma maratona, o que vocês acham? Jaque, eu acho que tu vai fazer ser uma maratona. Eu acho não, eu tenho certeza que tu vai fazer uma maratona, porque tu já fez uma meia maratona, né? Tu já conseguiu esse feito, esse resultado que foi tão importante aí nessa construção. Então tu já tem essa, vamos dizer, essa bagagem aí dessa meia maratona que tu realizou. Agora, pensando em questão de construir a maratona, a gente agora vai ter que construir umas outras etapas anteriores, que a gente está retomando, está construindo agora, fortalecendo, melhorando aquela estrutura daquele pé ali que, né, cabuloso, aquele pé que a gente precisa fortalecer ele ali, aquele pé que teve a lesão, e consequentemente a gente agora ir ganhando quilometragens, e atingindo agora os 10, vamos atingir os 15, os 21, os 30, e aí vem a maratona logo adiante, tá? Mas é um processo que eu tenho certeza que a gente consegue, vamos que vamos.
Uma coisa bem legal que tu falou sobre as metas é que às vezes as pessoas acham que meta e objetivo elas são as mesmas coisas, né? E meta e objetivo elas são diferentes. O objetivo é o final daquilo que tu começou. Então, eu comecei para fazer uma meia maratona, beleza. Quanto mais meta tu colocar, e elas forem sequenciadas, assim, mais ânimo e mais injeção de ânimo tu vai tendo durante a tua corrida. Então, não adianta tu colocar metas, por exemplo, meu objetivo é meia maratona e a minha meta é 10 quilômetros. Nossa, mas até 10 quilômetros tu vai passar tanto tempo fazendo sem conquistar, sabe? Sem conquistar uma meta. Então, quem sabe, crie metas bem mais curtas, bem mais simples, bem mais fáceis, e aí tu vai ganhando injeção de ânimo a cada tempo, e aí até é um jeito interessante de lidar com essa paciência aí, porque essa falta de paciência, porque daí, vamos supor, eu comecei, primeiro eu quero fazer meus 3. Beleza, vamos lá, faz 3 consegue, tranquilo, conseguiu 3. Aí 3, quem sabe 5. Aí depois conseguiu 5, quem sabe baixar um pouquinho o tempo do 3. Então vai jogando com metas palpáveis e mais fáceis de conquistar e que vão fazer parte do processo, e aí elas vão sendo aquela faísca de ânimo que toda vez tu vai colocando na corrida, e aí ela vai te motivando, e aí realmente tu vai gostando e criando mais vontade para continuar fazendo os treinos. Cara, até tem umas alunas que eu já comentei com elas e a gente criou, por exemplo, a metinha, a meta e a metona, né? Uhum. Aquele jogo de que tu vai estruturando uma pequena meta, algo muito pequeno, muito próximo, quem sabe ali no intervalo de um mês, que você vai conseguir atingir. Depois a meta, uma meta também atingível, que você consiga ali aproximadamente 2 a 3 meses do que você está iniciando, e a metona, que seja lá para 6 a 8 meses lá que você vai conseguir. Então você um baita salto ali em cerca de 6 meses, e você tinha algumas etapas a cumprir, né? Você conseguiu construir isso aí. Aí, óbvio, o objetivo, como tu falou lá no final, né, Fabrício, que seja lá para daqui, sei lá, 8 meses, 10 meses, que seja esse objetivo, aí ele tá lá no final, lá para você atingir. Mas você concluiu algumas etapas anteriores que são fundamentais para chegar lá. Óbvio que elas precisam se complementar, né? Elas precisam se conversar essas metas aí. Então, é fundamental que você construa elas e, consequentemente, você chegue lá no seu objetivo final. Mas tenha paciência. Tenha paciência. Se você não tiver paciência, você vai parar no meio do caminho, você não vai saber o quanto é bom depois que as ondas param de quebrar, né? Enquanto elas estão quebrando, as ondas estão ali puxando para a areia de novo e você está tendo aquela dificuldade de entrar no mar, é bem ruim, é bem difícil. Mas depois que você passa a arrebentação, é show de bola, vale a pena. Tá? Fabrício, cara, dos temas que nós tínhamos para hoje de por que você não consegue evoluir na corrida, a gente trouxe 5 muito importantes, né? O primeiro que é a organização da rotina, treinar em excesso, treinar errado. A gente bateu bastante nesse ponto de como treinar errado, ele pode influenciar nos seus treinos, nos seus resultados. A alimentação errada, e aí comemoramos aí o Dia do Café, Dia Internacional do Café. E por último, tenha paciência. Então são 5 pontos, e quando colocados eles em prática, organizados, eu digo que tu joga num pote, sorteia ali, tira o primeiro, qual que você vai resolver, né? E aí vai organizando eles, você vai ver que você vai ter vai conseguir construir o que você tanto deseja lá no final, que é evoluir na corrida. Então, organiza esses pontos que a gente trouxe para vocês, escreve no papel, tenha clareza sobre cada um deles, olhe em qual deles você está errando, se você está errando em 1, 2, 3 ou em todos, quem sabe. Por que não, né? A gente já viu diversas pessoas que erram em todos, a gente tem que sentar, organizar tudo para depois começar realmente a correr. Porque antes disso, você querer botar, por exemplo, a gente diz aqui no Sul que é a carroça na frente dos bois, né? Que é querer que as coisas aconteçam de forma acelerada, sem ter controle nenhum. Mas quando você faz isso, normalmente você não vê os resultados e acaba se frustrando. Então, primeiro, organiza esses pontos que a gente trouxe aqui e vamos ter resultado aí pela frente. Fabrício, fechamos antes da 1 hora, cara. A gente conseguiu falar, deixar sucinto o nosso tema. Então, o pessoal está terminando de comer, o pessoal já está terminando. Quem sabe alguns já estão até lavando uma louça. Por que não, né, cara? Então, assim, para vocês que estão acompanhando aqui ao vivo, obrigado a todos. Para vocês que vão acompanhar depois no nosso IGTV, acompanhem lá, tirem suas dúvidas, nos mande via direct, deixe nos comentários, que a gente está aí à disposição.
Fabrício, nos vemos mais tarde, então, trocar Isso mais aí. algumas informações. Até mais, gente. Gente, um abraço a todos, valeu, bons treinos aí. Bom almoço para quem ainda não Até almoçou. mais. É isso aí. Valeu! Valeu.